Amém, queridos? Em nome de Jesus. Deus é bom, né? Nós vamos ler esse texto aqui. Fala assim, no rio do pastor não. Primeiro dia que eu estou usando óculos, irmãos. Aí o pessoal está rindo. Minha filha falou assim, você vai pagar mico. Mas não tem jeito, né, irmão? A gente passa dos 40, tem que usar óculos. Pelo menos para ler, né? Querido, vamos ler esse texto aqui. O que está dizendo ali? Ali eu consigo ler sem óculos. Lutei, chorei, encontrei a Deus e Ele falou comigo. Quem foi que lutou? Quem foi que chorou? Quem foi que encontrou a Deus e Deus falou com ele? Quem foi? Foi Jacó. Esse texto fala de Jacó. Queridos, se você observar Gênesis capítulo 25, a partir do 23, se você quiser deixar sua Bíblia aberta em Gênesis, você vai perceber nesse texto que quando Raquel engravida, alguma coisa vai acontecer. Ela vai perceber que existe uma grande luta dentro do ventre dela. Os gêmeos Jacó e Esaú brigavam no ventre dela, e ela não entendia aquela movimentação dentro do ventre, e ela busca a orientação de Deus. E nesse texto de Gênesis 25, 23, Deus vai dizer para ela, duas nações há dentro de você, e diz assim, o maior vai servir o menor. Quem é o menor? O menor é Jacó. Deus está dizendo o seguinte, tem promessa minha na vida desse menino. Esse menino Jacó, ele nasce debaixo de uma promessa. Quando você vai para Gênesis capítulo 27, você vai perceber que na caminhada dele, ele vai tomar algumas decisões precipitadas. Esse moço, ele quer tanto a bênção, que ele vai romper com princípios. Ele vai armar uma cilada para o próprio irmão, ele vai armar uma cilada para o pai dele, ele engana pai, ele engana irmão, e as consequências, ele tem que sair fugido. E esse moço vai passar a vida inteira fugindo do seu passado. Depois de 20 anos, ele vai embora, ele se casa, e ele precisa fugir de novo, mas agora ele não foge da casa do pai, agora ele tem que fugir da casa do sogro. E quando ele sai dali, ele entra em um território edomita, terra do seu irmão. E alguém diz para ele, o seu irmão está vindo com 400 homens. E há 20 anos atrás, o irmão dele havia dito, no dia que o meu pai morrer, eu vou matar Jacó. E ele sabia dessa promessa, 20 anos atrás, feita pelo irmão. E ele, com medo, em Gênesis 32, 11, ele faz uma oração. E na oração ele diz, Senhor, livra-me da mão do meu irmão, porque eu temo que ele venha e mate as mulheres e mate os meus filhos. Querido, não tem como fugir do passado. Muitas vezes a gente tenta mudar de endereço, muitas vezes a gente tenta mudar de cidade, a gente tenta fugir, mas o passado está sempre no nosso encalço. Tem coisas na sua vida que você precisa resolver. Tem coisas lá atrás que enquanto você não resolver, a sua vida não prospera, as coisas não melhoram na sua vida. Então, queridos, você precisa resolver. Então o texto vai dizer que nesse momento, ele vai entrar nesse lugar aqui. E é nesse lugar que ele entra, nesse momento, para lutar com Deus, para chorar com Deus. E eu fico imaginando, na hora que ele falou para a família assim, eu vou ali, eu vou orar um tempo, eu preciso falar com Deus. E talvez a mulher dissesse, os filhos dissessem, pai, nós todos estamos em risco. Então nós vamos com o Senhor, nós vamos orar com o Senhor. E ele diz assim, não, essa luta é minha. Quem tem que travar essa luta sou eu. Tem luta
lutas que é você que tem que travar, tem momentos que é você que tem que lutar, tem momentos que sou eu que tenho que chorar, tem coisas que é você e eu que temos que resolver diante de Deus. E o nome desse lugar é Peniel, é um lugar de confronto, é um lugar onde ele vai ver Deus face a face. Em Gênesis 32, a partir do 22, se você começar a ler, e depois no 26, 27, 28, naquele momento ali, ele vai encontrar-se com Deus, e ele está lutando com Deus, e Deus vai fazer uma pergunta para ele, no 27, no 28. Deus vai perguntar para ele qual é o seu nome. E eu fico pensando, Fernando, por que Deus pergunta o nome de Jacó, se é que Deus já sabia o seu nome? Deus simplesmente pergunta o seu nome, porque 20 anos atrás, quando o pai dele perguntou qual é o seu nome, ele disse: o meu nome é Esaú. Deus está dizendo para ele: o seu problema está lá atrás, não tem como eu te abençoar, não tem como eu mudar a sua história enquanto você não se arrepender. Lembra que eu preguei na última vez aqui, e eu falei sobre Acã? Esse Acã é aquele cara que tem todas as oportunidades para se arrepender, e ele não se arrepende. Deus dá muitas oportunidades para ele rasgar a alma diante de Deus, e ele não faz, e por isso ele perde a vida, e ele perde toda a família. Deixa eu dizer para você, enquanto você não se arrepender, enquanto nós não rasgarmos a nossa alma diante de Deus, e dizer: Senhor, muda o meu nome, muda a minha história, muda a minha vida, apaga o meu passado, a sua vida não vai para frente. Tem coisas na minha e na sua vida que precisa ser apagada, mas não por mim, não por você, mas pelo próprio Deus. E o texto vai dizer que quando Deus pergunta o nome dele, ele se lembra do passado dele. E ele diz para Deus: meu nome é Jacó. Jacó significa trapaceiro, mentiroso, enganador. Se você observar Gênesis 27, 36... Esaú vai dizer, depois que ele engana Esaú: não é com razão que o seu nome é Jacó. Diga assim: Deus não vai me abençoar enquanto ele não mudar o meu passado. E ele diz: meu nome é Jacó. E Deus diz para ele: a partir de hoje você não se chamará mais Jacó, mas Israel. Deus está dizendo: a partir de hoje eu começo a escrever uma nova história na sua vida. Deus está dizendo para ele: as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Eu começo a escrever uma nova história na sua vida. E quando Deus faz isso, você não sente mais dor por causa do passado. O passado não te incomoda mais, porque foi Deus que tratou, foi Deus que mudou a minha e a sua história. Depois que Deus muda o nosso nome, Ele restaura todo relacionamento quebrado. Se você observar Gênesis 33, de 1 a 4, lembra que o irmão dele vinha contra ele? E ele vai se encontrar com o irmão. O texto diz que levantou os olhos. Quando Israel viu que Esaú estava se aproximando com 400 homens, ele teve medo. Ele dividiu as mulheres com as crianças e passou à frente. Ao se aproximar do irmão, ele se curvou até o chão 7 vezes. Mas a Bíblia diz que Esaú correu ao encontro de Israel, o abraçou e o beijou, e eles choraram. 20 anos atrás, ele guardou rancor de Jacó, dizendo em Gênesis 27, 41, o tempo do luto do meu pai, a morte do meu pai vai passar, e eu vou matar Jacó. Agora eles se aproximam, eles se abraçam. Quantos de nós já fomos apunhalados pelas costas?
Quantas vezes nós magoamos e fomos magoados. Muitas vezes o marido te magoou, muitas vezes você magoou o pai, a mãe, o filho, o irmão, o líder, e a gente às vezes não consegue olhar nos olhos. Eu me lembro uma vez que um irmão meu, há muitos anos atrás, esse irmão meu, ele arranjou um problema comigo de uma hora para outra. E ele ficou muito bravo comigo e ele era o culpado. E ele ficou tão com raiva, que ele falou assim: se eu te encontrar no meio da rua, eu passo com o carro por cima de você. Irmãos, aquilo me magoou demais, que eu não tinha feito nada. Fiquei muito chateado com aquilo e ficamos meses sem conversar. Um dia eu subi no púlpito para pregar, e quando eu abri a Bíblia, Deus falou no meu coração: e o seu irmão? Ô Senhor, meu irmão. E o seu irmão, mas Senhor, foi ele. Ele disse: enquanto você não restaurar o relacionamento com ele, eu não vou te abençoar. Irmãos, eu saí dali, eu fui direto para a casa dele. E ele tinha me machucado demais, ele tinha me ferido demais. E eu falei isso para Deus, mas Deus disse para mim: este é o preço. Você que tem que perdoar e pedir perdão. A Bíblia diz que se você lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, não é que você que tem contra, é alguém que tem. Você tem que ir até a pessoa e restaurar. E eu fui até ele. E eu pedi perdão para ele, eu chorei com ele. E ele, com lágrimas nos olhos, ele falou para mim: a partir de hoje, nunca mais eu brigo com meu irmão. E ele tinha alguns irmãos que ele estava com problema, e depois daquele dia, ele foi em cada irmão, e ele pediu perdão, e a vida dele nunca mais foi a mesma, a minha vida nunca mais foi a mesma, porque quando Deus muda o nosso nome, Ele restaura relacionamentos quebrados. Eu lembro de uma ministração como essa, e a menina começou a chorar. Tinha mais de 10 anos que ela não falava com o pai dela e ela não suportou. Ela disse assim: me dá licença. Ela pegou o celular, antes do culto acabar, ela foi lá do lado de fora, fez uma ligação para o pai dela e disse: pai, só me perdoa, eu quero restaurar o meu relacionamento com o senhor. E ela disse: pastor, depois daquele dia, tudo aquilo que me machucava, tudo aquilo que me feria, foi arrancado quando eu perdoei. Queridos, é impossível sermos verdadeiramente prósperos se não exercitarmos o perdão. Tertuliano dizia: você quer ser feliz por alguns momentos, então você se vingue. Falou de você, você fala contra. Você mete o pau mesmo. Você quer ser feliz por um instante, vai às forra. Mas se você quiser ser feliz para a vida inteira, então perdoe. E talvez você possa estar me dizendo: pastor, é muito difícil. É muito difícil perdoar aqueles que me machucaram, aqueles que me feriram. Sabe por que é difícil? Porque Deus ainda não cancelou o seu passado. Porque no dia que Deus cancela o nosso passado, Ele muda a nossa vida, Ele muda a nossa história. Quando Jacó se encontra com Esaú, ele olha para Esaú e ele vai dizer nesse texto: portanto eu vi o teu rosto como se tivesse contemplado o semblante de Deus, e você se agradou de mim. Querido, quando Deus cancela o nosso passado, aqueles que nos feriram, eles olham para nós e veem uma pessoa amada, eles olham para nós e veem a presença de Deus, e veem o brilho de Deus, e veem a glória de Deus. Tem um filme muito antigo do Rocky Balboa. Quem já assistiu esse filme? Tadam, 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 tadam. E esse filme, tem um filme dele, que ele vai para a Rússia. Ele luta com um alemão grandão, e o cara é muito forte, e ele tem que lutar lá na Rússia. E quando ele chega lá, ele percebe que aquele russo odeia ele.
E os ursos também odeiam ele, e ele começa a lutar. E ele também odeia todo mundo, e todo mundo odeia todo mundo. Ele vai lutando e vai passando, e vai passando. E chega um momento que as coisas mudam. E aí as pessoas começam a torcer por ele. E as pessoas mudam, e no final ele ganha a luta. E aí ele pede o microfone. Ele diz assim: quando eu cheguei aqui, vocês não gostavam de mim. E eu também não gostava de vocês. O tempo foi passando e eu mudei. O tempo foi passando e vocês mudaram. E ele diz assim: se eu mudei, se vocês mudaram, todos nós podemos mudar. Você pode mudar, queridos, eu posso mudar, nós podemos mudar. Depois que Deus muda o nosso nome, Ele restaura relacionamento quebrado. Depois de restaurar relacionamentos quebrados, Deus nos fortalece em tempos de crise. Em Gênesis 35, 16 e 18, a Bíblia vai dizer que Raquel está grávida, e quando ela ganha criança, ela começa a morrer. E quando ela percebe que ela vai morrer, ela pede o menino, e ela vai dizer o nome desse menino será Benoni, que significa fruto da minha dor. E depois que ela morre, Jacó pega o menino e diz: não se chamará Benoni, ele se chamará Benjamim, fruto da minha alegria. Raquel foi a mulher que Jacó mais amava. E passa um tempo, Gênesis 37, 34 e 36. Lembra que os irmãos vão ter inveja de José. E eles vão vender José. E vão dizer para Jacó que o menino morreu. E o texto vai dizer que ele vai sentir tanta dor, mas tanta dor, que ele não quer ser consolado. Uma coisa é você perder mulher. E dói, né? Ou não? Uma coisa é você perder marido, né? Uma coisa é você perder mãe. Uma coisa é você perder filho. Eu acho que não tem dor maior do que você perder um filho. E eles vão abraçar Jacó. E Jacó diz: eu não quero ser consolado. Eu já perdi a minha mulher, agora eu perco o meu filho. E ele diz: eu não quero que ninguém me abrace, eu não quero que ninguém me beije. E ele diz assim: eu vou descer na sepultura chorando pelo meu filho. Eu me lembro de uma reportagem que eu vi no jornal, de uma senhorinha de uns 70 anos, e que alguém disse para ela que o filho dela tinha acabado de morrer num acidente de moto ali no contorno. Irmãos, ela chegou, e o filho caído assim, e ela não foi até o menino, ela foi, olhou, pegou o capacete do menino, e sentou no meio-fio, e começou a chorar, olhando para o capacete. E o repórter sentou do lado dela e falou para ela assim: o que a senhora está se sentindo? E ela disse: está doendo demais. Está doendo demais. Queridos, eu me lembro, já há muitos anos eu era líder de jovens, na igreja que eu era antes. Eu fiz um retiro com os jovens, e entramos dentro de um lugar, e um menino passou mal dentro de um rio, e ele afundou, e ele agarrou numa pedra, um menino de 18 anos, e nós ficamos apavorados. Eu tinha uns 20 anos, 20 anos não, eu tinha mais um pouco, acho que uns 25. E eu voltei daquele lugar sem aquele menino. Sabe o que é você chegar para uma mãe e falar: o seu filho não voltou?
Eu que tive que falar, naquele dia eu não encontrei o pastor, naquele dia eu não achei o pastor não podia vir, e eu que tive que ir lá falar com aquela mulher. 18 anos, e quando eu comecei a falar, ela começou a chorar. E nós não conseguimos nem pegar o corpo na hora, o menino ficou agarrado numa pedra. E por graça de Deus, alguém mergulhou e queridos, isso tem mais de 20 anos. E essa mulher nunca mais foi a mesma. O pai, nós tivemos que esconder todas as facas, ele começou a rasgar a roupa, e ele queria tirar a própria vida. Tem dor, que a gente não sabe o que fazer, a gente não sabe que decisão tomar, e só Deus pode nos fortalecer em um tempo de crise. Queridos, Deus fortaleceu Jacó num tempo de perdas, e Deus vai te fortalecer, não importa a sua luta, não importa o seu problema, Deus vai te fortalecer. Quando os seus recursos acabarem, os celeiros de Deus ainda continuam abarrotados. Deixa eu dizer para você, não há poço tão profundo que a graça de Deus, que o amor de Deus, que o consolo de Deus não possa te alcançar. Charles Spurgeon dizia: as promessas de Deus jamais são tão brilhantes como na fornalha da aflição. Deus vai te fortalecer. Deus está te fortalecendo nesse tempo de crise. Em quarto, Gênesis 35, 11 e 12, Deus vai reafirmar as promessas para Jacó. Deus vai dizer para ele: eu sou o Deus Todo-Poderoso. E diz para ele: de você procederá uma nação, a nação de Israel. E diz: os reis estarão entre os seus descendentes. E a terra que eu dei a Abraão, Isaque, eu dou a você. Eu falo sempre isso aqui, que um dos textos da Bíblia que eu amo demais, e quando eu estou passando por luta, eu leio esse texto. Depois que o povo de Israel entra na terra prometida, Moisés já tinha morrido, e Josué agora é o líder, e Caleb chega para Josué e diz: Josué, eu quero aquela montanha que está ali. E Josué olha para ele e diz assim: mas Caleb, você já tem 85 anos, você não é mais um menino. Eu estou falando aqui. Eu fico pensando na conversa: você não é mais um menino. Ah, lá em cima tem gigantes. Tem uns enaquins, os caras têm 4 metros de altura. Você é louco, não tem como. E o Caleb olha para Josué e diz assim: há 45 anos atrás, você se lembra daquilo que Deus falou para mim e para você? Moisés ainda estava vivo, e Deus falou que eu e você iríamos entrar na terra prometida. E sabe, Josué, depois daquele dia, essa promessa foi a força motora que me manteve de pé. Eu já tenho 85 anos, mas eu me sinto como um menino. Eu me sinto como se eu tivesse 40, porque o que me manteve de pé foi as promessas de Deus. Querido, você tem que se apegar às promessas de Deus. As promessas de Deus têm que ser força motora, que te faz caminhar, que te faz crer, que te faz acreditar. O poeta inglês William Cowper, numa música imortal, ele disse: por trás de toda providência carrancuda, esconde-se uma face sorridente. Sabe o que ele está dizendo?
Deus vai sorrir para você. Não importa a luta, não importa a crise, Deus está no controle, Ele está olhando por você e Ele vai sorrir. Você verá o sorriso escondido de Deus. E em último, queridos, Deus realiza sonhos impossíveis. Aquilo que você quer de Deus é impossível. Deixa eu dizer para você, Deus realiza sonhos impossíveis. Deus realiza sonhos impossíveis. Deus realiza sonhos impossíveis. Pode ser impossível para você, mas não é impossível para Deus, porque Ele é o Deus do sobrenatural, Ele é o Deus do milagre, Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que ressuscita. Aquilo que Ele fez ontem, Ele faz hoje, porque Ele não mudou, Ele ainda é Deus e Ele faz milagre hoje. Você precisa crer, você precisa acreditar. Essas promessas que tem que manter você de pé, essas promessas que tem que fazer você vir para a casa de Deus, essas promessas que tem que fazer você ir para a cela, essas promessas que tem que fazer você ler a Bíblia e orar. Gênesis 48, 11. É tremendo isso. Olha ali. Então, disse Israel a José: eu não cuidara a ver o teu rosto, eis que Deus me fez ver os teus filhos também. Vê o 12, eu não sei se... E José, tirando-os entre os joelhos de seu pai, inclinou-se à terra diante da sua face. Mas no 11... eu acho tremendo o que ele diz: eu pensei, meu filho, que eu nunca mais ia te ver. Ele achava que o filho tinha morrido. Eu pensei que eu nunca mais ia te ver. Mas Deus não só fez eu olhar para você, Ele também fez eu ver os teus filhos. Querido, Deus é o Deus do impossível. Deus é o Deus do sobrenatural. A água sairá da rocha, o mar vai se abrir, a água arrebentará no deserto. O que você acha impossível, Deus vai realizar. Depois que Deus cancela o meu passado e o seu passado, relacionamentos são restaurados. Deus te fortalece em tempo de crise. Nesse momento você toma posse das promessas de Deus. E você vê o impossível. Eu quero orar com você. Eu queria chamar o Atos para tocar uma canção. Olha para a pessoa do seu lado e diz assim: você está em Peniel. Você está nesse lugar. Você está no lugar onde Deus está presente. Você está no lugar onde você pode chorar, onde você pode lutar, onde você pode encontrar a Deus e Ele falar com você e comigo. Sabe, queridos, sabe, tem coisas na nossa vida que não deixam a gente caminhar. Muitas vezes a gente é igual Jacó. Muitas vezes a gente tem um filho que amarra a nossa vida. Às vezes você tem um marido, uma esposa, um problema, uma depressão, uma angústia que não deixa você caminhar, que não deixa você ir para frente. Fica te amarrando, você vai para cá, você vai para lá, mas parece que a sua vida está amarrada. Deixa eu dizer para você, nessa noite Deus quer cancelar o seu passado, nessa noite Deus quer mudar a sua história, nessa noite Deus quer arrancar de você tudo que te amarra, tudo que te aprisiona, porque Ele é Deus. Ele quer começar a escrever uma nova história na minha e na sua vida. Tem coisas que a gente nem sabe, mas muitas vezes está amarrando a nossa vida.
coisas que você nem sabe, mas está prendendo a nossa vida. E nós precisamos nos voltar para Deus. A Bíblia vai dizer, e eu preguei na última vez, que lembra do Acã. Ele não quis entrar nesse lugar. Ele não quis confessar, ele não quis rasgar a alma. E ele ficou tão aprisionado, que ele foi destruído. E toda a sua família foi destruída. Esse homem sozinho destruiu a vida da casa dele, da família dele. Jacó sozinho salvou a família dele. Querido, você sozinho nessa noite, você pode mudar a sua história, você pode mudar a sua vida. Você só precisa lutar, você só precisa chorar, você só precisa ouvir a voz de Deus. Quero te convidar a ficar de pé. Vamos lá? A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Deus, eu entreguei o barco do meu ser e entrei no mar afora. Pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. Vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Solidão da vida, eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença. Minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Semana passada o Fernando pregou aqui e ele pregou sobre medo. E quando eu estava sentado ali, Deus falou comigo que o que levou Jacó a esse lugar foi o medo do próprio irmão. Aquilo que está te dando medo,
aquilo que está deixando você apavorado não pode te afastar de Deus. Aquilo que está tentando te amarrar e te prender, aquilo que está tentando fazer você desanimar, não pode te afastar de Deus, mas tem que levar você para a presença dEle. E ele diz na canção: eu não vejo mais o cais, eu não vejo mais ninguém, só eu e Deus agora. Oh, Espírito Santo de Deus. E eu quero fazer, nesses últimos momentos, neste lugar, o nosso lugar de choro, o nosso lugar de luta. E eu quero crer, querido, eu quero crer que eu e você sairemos daqui e nunca mais a nossa vida e a nossa casa vai ser a mesma, porque nesse lugar Deus cancela o nosso passado, Deus restaura relacionamento quebrado, Deus reafirma as promessas, Deus nos dá força no tempo de crise e Deus realizará o impossível. Enquanto nós cantamos mais uma vez, você vai vir à frente com fé, dizendo: Senhor, eu estou vindo para lutar, eu estou vindo para chorar, eu já estou aqui, sai do seu lugar, vem cantando, vem declarando, vem profetizando um novo tempo de Deus para a sua vida. A Deus eu entreguei. Diga a Ele, gosta dessa canção, coração. Entrei no mar afora. Ei, aleluia. Pra longe eu naveguei, não vejo mais lugar, só Deus e eu agora. A minha vida é do Mestre. Meu coração é do meu bem. Começa a dizer para tudo aquilo que te amarra e te prende. Minha esperança é Ele, a minha esperança é Ele. Minha esperança é meu Mestre. Na solidão da vida eu pude perceber o quanto Deus me ama. Puxa agora, pastor. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença dele. Minha vida é do Mestre. Começa a dizer para tudo aquilo que está tentando te amarrar e te prender. Meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre. Minha esperança é meu Mestre. Presta atenção. A Bíblia vai dizer que Deus simplesmente tocou em Jacó, e quando Deus toca nele, a vida dele muda. Quando Deus toca nele, a história dele muda. E ele, quando sai dali, ele já não anda mais do mesmo jeito. Alguém pergunta: você está mancando? Ele diz: nunca mais eu vou andar do mesmo jeito, porque Deus me tocou. Quando Deus te toca, você não anda mais do mesmo jeito. Quando Deus te toca, a sua casa não anda mais do mesmo jeito. Eu quero, num ato de fé, pedir os obreiros para te ungirem, e você vai dizer para Deus: Senhor, muda meu nome. Diz: Senhor, muda minha história agora. Começa a orar, e quando os obreiros começarem a tocar em você, creia que é como se fosse a mão de Deus tocando e mudando a sua vida e mudando a sua história. Mesmo sendo assim, Oh,
sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Ele não deixa de amar. Pra sempre, Senhor. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Cante, queridos, cante! Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto e entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. E seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Arabacanta, arabachia, arabá. Espírito Santo de Deus, Ele está sempre assim como Jacó, nós estamos aqui diante do Senhor. Nós estamos lutando com o Senhor. todo Ó dia, Espírito Santo de todo Deus. tempo, qualquer lugar. Oh Jesus. Oh Espírito Obrigado, Santo de Senhor, Deus. meu amor.
nome, Senhor. Muda a nossa história, Senhor, da mesma forma que Jacó se levantou e saiu daquele lugar. Nós queremos sair daqui nessa noite, mudados e transformados pelo Senhor. Comece a tocar, comece a mudar a vida, comece a mudar a história. Eu quero profetizar e declarar que depois de hoje, nossas vidas nunca mais serão as mesmas. A nossa casa nunca mais será a mesma. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Fique de pé, querido. Fique de pé e cante: Deus me ama. Cante como você nunca cantou antes. Cante e declare: o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama. Pode aplaudir o Senhor, querido. Tem promessa de Deus para a sua vida. Você nasceu debaixo de promessa de Deus. Aleluia. Volta para o seu lugar. Eu sempre gosto de terminar o culto 9 horas. Mas eu quero rapidinho aqui te contar um testemunho de uma pessoa que aconteceu algo sobrenatural na vida dela. A Juliana, cadê a Juliana? Vem cá, Juliana, ela, esposa, está aí? Você vai ouvir só esse testemunho, é um testemunho assim rápido. Ela falou que ela consegue contar em 1 minuto. Ela vai contar, olha só o que Deus fez na vida deles. Graça e paz, igreja. Na sexta-feira passada, o meu esposo chegou um pouco tarde no serviço, e quando ele chega tarde, já sei que aconteceu algum problema no trabalho. Chegou nervoso, agitado, aí ele contou que tinha dado uma falta no caixa dele. Aí levou a fita para casa, estudou e não achou o problema. Aí na segunda-feira, os superiores dele foram ajudando, tentaram, aí teve um que falou assim: não, eu vou tentar achar, tenho muita experiência. E achou o valor aonde foi o erro. Aí conversou identificou o cliente e tal, ligou para o cliente, conversou, e o cliente falou assim: na segunda-feira eu passo aí. E esse cliente vai todos os dias fazer as operações dele lá no estabelecimento bancário. Aí meu esposo falou assim: o que vier agora é lucro. E a gente não tinha essa quantia, ele teve que arrumar emprestado porque tem um prazo para repor esse dinheiro. Aí eu falei assim: não. Ele, como minha mãe diz, todo dia a gente toma prejuízo, o que vier é lucro. Eu falei: Charles, eu não aceito essas coisas do inimigo na nossa vida, não. Eu sou serva do Senhor. E eu creio que Deus vai fazer o que é impossível para nós. Aí passou, e orando. Chegou hoje, esse cliente foi lá, falou: Charles, quanto é? É tanto. Se você falar que é X ou que é Y, eu vou confiar em você. Não, fulano, vamos lá ver as câmeras. Não, eu confio em você. E Deus honrou. Não importa as circunstâncias, Senhor. Gente, não percam a fé. Deus age no que é impossível aos nossos olhos. Mesmo que as pessoas falem: não tem jeito, em tempo de crise, é dinheiro, está envolvendo muita coisa. Não desista. Deus é fiel. Amém, queridos? Vamos encerrar? Amém, né? Fique em pé, eu vou profetizar uma bênção sobre a sua vida. E você vai para casa debaixo de bênção. Mas a gente tem vigília aqui 9h30, né? E sexta-feira é lá em cima. E o
fogo vai descer. Você sobe no portão lateral aí, não deixa ter uma palavra de Deus para você lá. E traz alguém. Não deixa eu ficar chateado com aquele negócio lá vazio, não, irmão. Em nome de Jesus, chama o povo aí, liga para todo mundo, só sexta-feira vai bombar lá. Fala assim comigo, Senhor Jesus, me abençoa, me guarda, faça resplandecer o teu rosto sobre mim. Levante teu rosto sobre mim. E assim, como o Senhor deu paz a Jacó, eu creio que na minha vida, na minha casa, não será diferente. Onde eu for, onde eu pisar os meus pés, haverá paz. Porque Deus me deu um novo nome. A partir de hoje, eu sou não simplesmente vencedor. Eu sou mais que vencedor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Vai na graça e na bênção do Senhor. Deus te abençoe. Glória a Deus.